بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا ما أخرنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ainda falando sobre a biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, na aula passada falamos de alguns costumes dos árabes, portanto na era pré-islâmica. Falamos dos tipos de casamento que eles tinham, e é daí que nós vamos dar continuidade a esse tema. Mas antes disso, tem aqui uma coisa muito interessante para sabermos. Dissemos que os árabes continuavam com algumas tradições do Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam, embora adulteradas. O exemplo que apresentamos foi de a peregrinação, como é que eles faziam o Hajj. Eles inventaram um costume muito estranho. Vocês conseguem ver, durante a peregrinação, existe aquela roupa própria que se usa ali durante os rituais de peregrinação. Chama-se Ihram. É uma espécie de toalha, duas toalhas, uma da cintura para baixo e outra que cobre normalmente um ombro e a parte do peito. Aquilo chama-se Ihram. Os árabes da era pré-islâmica, quando usassem aquilo, ali em Meca, os que voltassem para casa não passavam pela porta. Para entrar no interior da casa não passavam pela porta. Furavam a parede de trás, de frente ou de lado assim, mas não pela porta. Outros até furavam o próprio teto. Diziam que a pessoa naquele estado não podia passar pela porta. E mais tarde Allah subhanahu wa ta'ala corrigiu esse comportamento. Disse: "Alaysa al-birru bi an ta'tu al-buyuta min zuhuriha." Não faz parte da bondade, nem faz parte do din entrar dentro passando por um furo. Eles perfuravam a parede e não podiam passar pela porta. Uma das tradições que eles inventaram. Então, falávamos de 4 tipos de casamentos, segundo o hadith narrado por nossa mãe Aisha, radiyallahu anha. Ela diz: "Inna an-nikaha fil jahiliya kana ala 4 anha." No tempo pré-islâmico ou na era pré-islâmica, haviam 4 tipos de casamentos. O primeiro tipo é o casamento que o Islã aceitou. O nosso casamento atual, se formos a seguir as regras islâmicas, que consiste em a pessoa interessar-se por uma mulher, ir ter com seu responsável,
pagar o dote combinado e, na presença de testemunhas, o responsável entregar a ele tanto a sua filha ou irmã, como a esposa daquele que mostrou interesse. Esse casamento nesse tempo também existia e o Islã aceitou. O que o Islã não aceitou são os outros 3 casamentos. Talvez seja importante eu definir essa palavra nikah. A palavra nikah na língua árabe é simplesmente o ato sexual. Todo compromisso que vos levar ao ato sexual chama-se nikah. Só que pode ser nikah legal ou ilegal. A prova disso, num dos hadiths, a Nabi sallallahu alaihi wasallam, quando fala da mulher menstruada, sua mulher está no período, você está permitido a fazer tudo com ela, e o profeta diz, illa nikah. Isna kulla shay'in illa nikah. Quando a sua esposa estiver no período, faça com ela tudo, excepto o nikah. A pergunta é, como o nikah, se o nikah já está feito? Então significa que nikah aqui significa ato sexual. Você pode acariciar sua esposa no período, pode beijar a ela, pode fazer tudo o que você quiser fazer, excepto o nikah, ou seja, excepto a relação sexual. Então, a palavra nikah significa ato sexual, está? Então, neste hadith, a mãe Aisha está a nos dizer que, na era pré-islâmica, o ato sexual acontecia de 4 formas. A primeira forma, que é a legal, que é a permitida, que o Islã aceitou, é a pessoa interessar-se por uma mulher, gostar de uma mulher, ir ter com os seus responsáveis, depois da conversação e tudo, traçar-se o dote, o mahre, o homem pagar, e o responsável entregar o seu familiar a ele. E aí na entrega temos regras. Quais são as regras? O responsável deve afirmar na presença do homem que está interessado, que na primeira pessoa, eu lhe entrego minha filha como esposa, ou eu te caso com minha filha, ou te faço casar. Qualquer expressão que faça entender que ele está a entregar a tal moça em casamento, esta serve. E o interessado deve dizer tudo no passado, no pretérito. Você não pode dizer assim, eu aceito casar com a tua filha, conforme... Não. A linguagem é, eu aceitei e casei. Isso é que transforma a mulher em sua esposa. Eu aceitei o que você disse, não é aceito, porque o presente às vezes transmite o sentido de futuro. Se você diz eu aceito, tipo, pode ser no próximo ano, mas eu aceito. Não se quer isso, tem que pôr tudo no passado. Eu aceitei e casei agora, acabei de casar agora com a sua filha ou sua irmã, e menciona o nome dela. Se quiser mencionar o dote, o valor do dote, pode mencionar. Se não quiser, conforme combinamos, seguindo as regras islâmicas. A partir daquele momento, é a esposa dele. Esse casamento também existia nesse tempo. E é o casamento que o Islã aceitou, manteve. Os outros casamentos, quando falamos de casamento, estamos falando de quê? Os outros atos de relação sexual eram, o primeiro, um homem casado, um homem já casado, eu não sei que loucura era essa, mas acontecia, um homem casado esperava sua esposa entrar no período, assim que acabava o período,
dizia a ela, minha esposa, a partir de hoje vai em casa do fulano, ele vai mantendo relações contigo, fica lá até você ter certeza que já está grávida dele. Assim que você estiver grávida, pode voltar. E se eu quiser, vou preenchendo, entende, né? Tipo, vamos continuar a fazer relações, só que eu quero é ter certeza que você está grávida dele. Ou se eu não quiser, eu vou lhe deixar assim até que você dê luz. Mas eu quero que você fique grávida de fulano. Acontecia isso e a sociedade aceitava. Tipo, não era novidade, não era estranho já. Mas por que as pessoas faziam isso? As pessoas faziam isso à procura de honra. Tipo, o fulano da família X engravidou minha esposa, assim vamos ter um filho nobre, um filho da elite. Está a ver essa maluquice? Eu não acho que as pessoas tiveram... Não sei dizer, mas a verdade é essa aí, está aqui escrito. Está, né? Vocês conseguem compreender, se não compreendem, acreditam, não acreditam, analisam, não analisam, é convosco. Está escrito aqui e acontecia. E a maior prova é que quem nos relata agora é Aisha, radiyallahu anha, a mulher do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Esse é o segundo tipo, o Islã não aceitou. Esse tipo de casamento é de malucos. O muçulmano não é maluco, desculpa lá. O outro casamento era 9, 8, 7 homens, mas não podiam chegar 10, não podiam ser 10. 9, 8 ou 7. Entre 6 a 9 homens saíam em conjunto e iam ter com uma certa mulher. Uma mulher que não nega a ninguém. E mantinham relações com essa mulher. Até todos terem certeza que já fizeram o que o outro fez. Tipo, cada um ter certeza que do jeito que ele manteve, é do jeito que eu mantive. E todos fizemos a mesma coisa. E saíam. A partir daquele momento, a mulher não mantinha relações com outra pessoa, senão aqueles 7 ou 8 ou 9. Quando ela ficasse grávida e depois dar à luz, chamava os 9, os 8 ou os 7. Depois de alguns dias do bebê nascer, dizia fulano, vocês sabem o que aconteceu entre nós, né? Lembram-se, né? Ninguém esqueceu. Ok, este filho é vosso, mas eu decido que seja do fulano. E ele apontava a um dos 9, e aquele um não tinha como negar, tinha que aceitar. Mesmo a saber que ele não estava sozinho naquele dia, foi o escolhido. Isso era sabido na sociedade. Estamos no terceiro casamento, né? Esse é o terceiro, né? Terceiro ou segundo? Terceiro. O quarto casamento, que era, subhanallah, eu não sei se é o mais estranho, se é o estranhíssimo, mas essa era terrível mesmo. Saíam muitos homens acima de 10. Podiam chegar a 25. E iam a uma casa de prostituição, que por tradição nós chamamos de cabaré. Nessas casas haviam sinais, eram bandeiras içadas com sinal de prostituição, tipo quem está com fome passa por aqui, take away. Na linguagem de comida, né? Eram takeaways, lanchonetes. Ali você encontrava mais de 5 mulheres. Está? Os 10, os 15 entravam ali, faziam o que faziam. Podia ser com uma única mulher, ou 2, ou 3. A mulher, ou as mulheres que ficassem grávidas a partir daquele contacto, ficavam a controlar a barriga. Quando nascesse uma criança, eram chamados aqueles homens que vieram e era solicitado um senhor, os árabes chamam Al-Qafa. Al-Qafa, talvez a melhor palavra em português é fisionomista. Uma pessoa que consegue dizer
a que família você pertence ou quem é o seu pai no meio de muitos, através da aparência. Al-Qafa. Esse é um tipo de conhecimento que até o Islã também reconheceu. Eu depois, inshallah, vou contar uma história que aconteceu com o profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam. Chamavam esses fisionomistas, eram pessoas conhecidas, tinham essa capacidade de identificar que este é o filho do fulano. De todos que estão aqui, esta criança é do fulano. Muitas vezes acertavam. Podiam errar, mas muitas vezes acertavam. Então chamavam esses Al-Qafa e pediam para olhar para a criança e comparar com os 10 ou os 15 que estão ali. E eles decidiam que esta criança é do fulano. E uma vez você escolhido, não tinha mais way, tinha que pegar a criança, era sua. É assim que as pessoas se comportavam. Então o Islã negou tudo isso, aceitou o primeiro casamento. Só para não deixar em branco. Vocês lembram de uma história que contamos na aula passada sobre um homem branco que teve um filho preto? Lembram? Ok. Esse filho preto era o sahabi chamado Usama bin Zaid. Usama. Um dos sahabis mais queridos pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Usama. E este Zaid é o que vamos encontrar lá à frente. Um dos primeiros muçulmanos. O único sahabi que vem mencionado no Alcorão pelo nome. Allah não mencionou nenhum sahabi pelo nome, exceto este, Zaid. Então, aquela acusação de tipo, vê lá, a mulher lhe traiu, teve um bebê preto enquanto ele é branco, e andou muito em Medina. Vocês sabem que em Medina existe aquele grupo de munáficos, munafiqun, hipócritas. Esses criavam muitos tumultos na sociedade muçulmana. O profeta explicou a ele que esse é seu filho. Quando lhe perguntou, você tem animais em casa? Ele disse, sim, tenho. E de que cores são? Apesar de todos os animais provierem de dois que tinham a mesma cor, por que os filhotes, cada um trouxe sua cor? Ele disse, la'allahu naza'ahu irq. Talvez são mutações, alterações lá da parte genética. E o profeta disse também, com os homens acontece. Esse é seu filho, não te preocupes. O homem ficou tranquilo, mas as pessoas lá fora, vocês sabem, quando acontece uma coisa, por mais que se esclareça, há quem gosta que não se esclarecesse. Tipo, fosse realidade que a mulher adulterou, percebe, né? A fofoca tem essa natureza. As coisas podem estar bem claras. Há quem sempre quer escurecer. Então as pessoas andavam a falar e isso chegava aos ouvidos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele incomodava isso. Ele sempre ouvia dizer que as pessoas não acreditam. Dizem que um branco com uma preta sempre sai branco. Isso de preto só deve ser outro preto que pretou a ela. Entendeu, né? Está claro, né? O que é que acontece? Uma vez entraram em Medina esses Al-Qafa, esses fisionomistas. Eram pessoas que muitas vezes viviam em certas terras. Uma vez entraram em Medina. Um deles chegou em Medina. E antes de chegar no centro da cidade, ele viu pegadas de duas pessoas. Uma era curta, outra era longa. E ele, como era conhecido que era fisionomista, quis mostrar, tipo, você sabe, né? Quando famosos entram na cidade, querem demonstrar a sua fama, tipo, aquele que vocês ouviam falar, sou eu, não duvidem, entende, né?
Então, ele, a entrar na cidade, viu aquelas marcas, aquelas pegadas e disse: as pessoas que pisaram aqui, uma delas é pai da outra. Perceberam, Jamá? Tipo, você vai visitar seu tio e na casa do seu tio tem um pátio limpo. Encontra ali pegadas de 5, 6 pessoas e você aponta: quem pisou aqui é filho de quem pisou aqui, sem ver as pessoas. Estava esse tipo de conhecimento. E de uma forma estranha, as pessoas acharam: mas como? Você está a acabar de entrar na cidade e já está a querer identificar pessoas. Disse: se quiserem podem seguir. Seguiram as pegadas, os passos, e encontraram lá à frente Usama com Zaid. Encontraram Usama com Zaid. Zaid quem é? O pai de Usama. Usama o que é? É preto. Zaid é branco. Aquilo soou em Medina. Não é fácil. O profeta ouviu. Ele veio e disse: Alam aquul lakum. Não fui eu o primeiro a dizer que este é filho dele? Tipo, a Nabi alayhi salatu wassalam está a concordar com esta ciência. Está, né? É possível termos pessoas que conseguem identificar a paternidade de alguém a partir de aparências à distância. Então, esses que os árabes usavam não era desse tipo, era de ver a criança e olhar para as pessoas e identificar quem é o pai. Esse é outro nível. O nível mais alto é esse de você olhar pegadas e descobrir que um é primo do outro, é pai do outro. Não é coisa fácil. E aí a gente fica limitado. Que tipo de conhecimento é esse? Allah dá conhecimento a quem quer, do jeito como Ele quer. Você não pode pensar que o conhecimento adquire-se de uma única maneira. Meu irmão, há pessoas que falam inglês puro, bonito e não tem nem 10ª classe. Estuda onde? Inglês convincente, não é esse da rua aí, give me water, que é esse de... Não! Give me water é para toda a gente, mesmo o maluco consegue dizer give me water. Aquele inglês do tribunal, que o juiz precisa de parar para escutar o réu, o que está a dizer? Não tem nem 10ª classe. Onde que buscaram? Os primeiros cientistas, em que universidade estudaram? Mas nós estamos a aprender coisas na base daquilo que eles... Entende, não? Estava a falar isso só por causa deste tipo de conhecimento. Atenção, eu nunca ouvi falar que aqui tem esse tipo de pessoas. Nunca ouvi falar. Não disse que não tem. Nunca ouvi falar. Só que me lembro, na infância, que existiam pessoas que, por exemplo, numa casa acontece um roubo e eles olhavam o pé e sabiam que é o fulano que roubou. Não sei se é a mesma classe. Eu me lembro na infância que isso aconteceu. Eu não sei se vocês fazem ideia, se tem a minha idade ou mais, lembram-se disso. Chegávamos, não ia, não sei o que, fulanola. E era fulano mesmo, apanhava. Aí eu começo a pensar, será que era um instrutor do ladrão ou era primo? É o que eu pensava, mas depois comecei a entender que é um tipo de conhecimento. Tipo, há certas pessoas que na zona conhecem a pegada de cada um. Entendeu? O que aconteceu comigo realmente, com minha mãe, também me deixou um pouco estranho. Eu um dia, esse é caso meu, e me desculpem, eu gosto de apresentar exemplos meus para serem mais práticos. O que aconteceu comigo uma vez, eu estava com meu irmão mais velho. Entre eu e ele tem uma pessoa aí, entende, né? Entre eu e ele temos uma irmã. Uma? Sim, uma irmã. Um dia, na varanda,
eu vinha atrás dele, a passos lentos. Minha mãe estava no quintal a conversar com uma senhora. Então, mamãe disse para aquela senhora, disse, estão a vir aí meus 2 filhos, mas quem está à frente é fulano. E nós não estivemos perto, saíamos de muito longe. Assim que surgimos ali na varanda, sem nos ver, ela conseguiu dizer que está a vir fulano, mas quem está à frente é fulano. Quando surgimos lá no quintal, aquela senhora ficou assim, mas ela disse, Axanaca, estás a ver, né? Então, acontecem essas coisas. É uma história que eu não me lembro, não me esqueço até hoje, mas como é que ela soube que... E na verdade não nos viu. Tipo, ninguém lhe conhece mais que sua mãe. Então talvez seja um raminho dessa ciência. Tudo bem, então estava aqui a trazer essa história toda por causa de o último tipo de casamento. O Islã não aceitou por quê? Não que o Islã rejeitou esta ciência, mas essa coisa de convidar 25 homens para entrar na casa de prostituição, para depois chamar alguém e dizer que procura lá de quem é o filho aqui, desculpa lá. A melhor forma e segura é você ir casar, né? Como a gente casa, e todo que nascer aí é seu filho. Se atropelar algum aí, epa, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mas todo que nascer aí é seu filho. Se não é, espera dia do juízo final, vai se falar desse assunto. Tipo, este não era, o pai era aquele, mas por enquanto não se preocupe, o senhor pode pagar tudo que ele gastou no dunya. E aqui no ataco, vamos tirar só o salat e só o jejum. Se você não fazer a salat nem jejum, vamos removendo os pecados deste e vamos pôr em cima de você. Bem resolvido, né? Por isso aquele que tem um filho lá em casa e não lhe vê bem, bolas baixas. Bolas baixas. Tudo com calma, vai se resolver. Relax. Relaxar, mano, não te preocupes. Tudo bem. Outra coisa que acontecia naquele tempo era a poligamia sem limite. Poligamia sem limite, já entende, né? O homem podia ter o número de mulheres que quisesse, sem limite mesmo. Isso que está aparecendo na sua cabeça, isso mesmo, sem limite. 80, assim, 45, 30. Podia ter. O Islã, quando apareceu, não, aquela antepa é demais. 8, 9, 10. Baixou o número para 4. O Nabi alayhi salatu wassalam viveu de perto uma situação igual. Encontrou um homem que tinha 10 esposas. 10. Mano, o que você faz? Desculpa lá, 10? Ou passa 4 meses sem chegar numa delas, alguma coisa não está a andar bem aqui. Então o Nabi alayhi salatu wassalam disse, escolha 4 das 10, escolha 4 que você gosta mais e as 6 liberte. Vai encontrar outros maridos. Essa religião aqui, até lá não. O que quer dizer que a poligamia não veio com o Islã. Já vinha acontecendo em todo o mundo. O Islã simplesmente veio limitar e equilibrar e introduzir regras. Quando falamos de poligamia no Islã, o Islã veio limitar, equilibrar e introduzir regras. Tudo bem, já estamos a imaginar que os árabes estavam totalmente extraviados, mas atenção, restavam aí algumas coisas boas. Na parte do caráter, os árabes tinham algumas coisas boas, aqueles mesmos desviados. Uma das coisas que eles tinham era a generosidade. Eram muito generosos. Mas eles eram generosos com o objetivo de serem vistos na sociedade. Era uma maneira de exibir, para você ter um bom nome, ser elogiado em todo lado. Fulano é generoso, quando você lhe pede, ele lhe dá. Ele era com esse objetivo só.
E porque eles queriam sobressair, faziam de tudo, usavam tudo o que podiam para serem generosos. Por exemplo, eles chegaram a chamar a bebida alcoólica por generosidade. Diziam que o vinho, o álcool, é uma coisa boa. Por que é boa? Porque quando você bebe e a sua mente fica meio alterada, então você não tem receio de dar. E por causa disso mesmo, gostavam muito de jogos de azar. Porque nos jogos de azar, eles ganhavam muito dinheiro ou muitos bens e tiravam uma parte para ajudar os pobres. Então, para eles, a bebida alcoólica e os jogos de azar eram legais porque ajudam a pessoa a ser beneficente, generosa. E Allah não negou isso, mas condenou uma parte. Disse: "Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima." O prejuízo da bebida alcoólica é maior que o seu benefício. Sim, você bebe e fica meio alterado, alguém lhe pede 50, você tira 200. A pessoa está beneficiada, não está? Tá, tipo, quero quanto? 50, 50 e pouco. A pessoa vai, na boa. O tio fulano, quando está bêbado, é on. Mas este mesmo, quando não está bêbado, você lhe pede 50, lhe dá 20. Então você começa a fazer doa, tipo, ei, campanha na rapa ali, é? Acontece ou não acontece? Acontece. Então os árabes gostavam de beber pelo efeito, tipo, você fica com um nome bonito na sociedade porque ao tirar, você nem sabe se na verdade está a tirar 200 e pronto. Os jogos de azar também. Ganhavam e davam ao pobre. O pobre saía beneficiado. Então Allah disse, o fato de uma coisa ser benéfica não basta, é preciso ver se o benefício e o prejuízo, o benefício continua em cima. Se não está em cima, acabou. E essa é uma regra, é um princípio islâmico muito bom. O fato de você estar a ajudar alguém não pode ser o motivo de você cometer um pecado. Entende? A bebida alcoólica é pecado na nossa religião. Mas o fato de quando você beber lhe facilita tirar sadaqa não é motivo para isto ser legal. Vou dar um exemplo mais prático. Temos viúvas, mulheres que perderam maridos, mulheres pobres. Então você todos os dias passa lá, dá alguma coisa, mas outro dia passa lá para você ser dado alguma coisa. Já entenderam? Para tentar falar como adulto. Assalamu alaikum, salam. Epa, varala que chukal keriba. Ta tole ane shole tolo ho khabale varala que chukal keriba. Varala que chukal keriba. Varala que niba. Nugu nonro varali atiwe. Okohiya epa. Mikina ma chutari kule. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam irale. Ma varge mono atiana I okela jena shanna ya. Ma varge mono saina hu varge ni. O problema não. Então você aproveitou algo legal para fazer algo ilegal. Quer manter relações com ela, vai casar, ela está solteira. Não aproveita aquela pobreza dela para depois que hana atiana raru ana avaraga mono cidade mumu ou que ela já na chana. E qual é a necessidade de começar a falar? É só tá casando de na malalia. Alô, pela mampanha macari, bigo mereka. Ya, himali awale. Agora só tá com cada macari bibahi. Depois de inchar. Aqui tem um gato preto. Tem um gato preto aqui. Porque se fosse branco seria visível. Aqui tem um gato preto. Isso que Allah está a dizer. Olha, se uma coisa é boa, mas o prejuízo é maior que o benefício, fica haram. Essa parte boa não interessa. Você não vai beber porque matata kankiliba, que não vai passar. Entenderam, irmão? Eram muito generosos. E essa generosidade, qual era o objetivo? Fama. Por isso, tudo que lhes facilitava
a serem generosos, para eles era legal. Allah disse, não é assim. Quer ser generoso? Consciente. Tem que dar consciente. E a Nabi alayhi salatu wassalam diz, Ibda biman ta'ul. Você quer dar? Começa com as pessoas que vivem contigo em casa. Não vai dar só da cá fora enquanto as pessoas estão a passar fome. Então você não está bem. Allah vai lhe perguntar sobre pessoas de casa, não sobre pessoas de fora. Então comece com eles e depois a parte facultativa, faça. Outra coisa que os árabes tinham é o cumprimento do compromisso. Os árabes tinham isso. Cumprimento de compromisso. Tem um compromisso, os homens estariam lá, porque eles achavam, e tinham razão, eles achavam que todo aquele que não cumpre com um compromisso é falso. E é verdade. Tipo, se o árabe, mesmo naquele tempo, que prometesse que coisa X, hora X, lugar X, podia atrasar, mas estaria ali. E uma das pessoas com essas qualidades, antes da profecia, foi o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Ele já teve um compromisso com alguém e andou 7 dias naquele lugar. Primeiro foi, o homem não apareceu. Segundo foi, não apareceu. Até 7 dias. Mano, um atraso só para nós é suficiente para não vir mais. Eu já estava lá, se você não apareceu, eu consigo. E eu não tenho mais tempo. A Nabi andou 7 dias. Tudo bem? Outra coisa que eles tinham, eram muito decididos. Quando o árabe decidia fazer uma coisa, a coisa era feita mesmo. Mas por causa de um outro caráter que eles tinham, eram muito rígidos. O ambiente que eles viviam, sabe, uma pequena confusão podia levar a uma guerra de anos. Uma guerra de anos. Eles eram muito apegados à família, à tribo. Todo o problema resolvia-se na base da espada. Foram poucas vezes que aconteceram conversações. Você provocou alguém, uma criancinha, sei lá, você pisou, veja que se ela chega em casa a chorar, toda a tribo daquela criança já estava lá. Então, por causa disso, eles achavam que não deviam se render a qualquer situação. Por isso haviam muitas guerras entre as tribos naquele tempo. O fraco era consumido pelo forte e assim as coisas andavam. Tudo bem. Então estamos a falar de árabes idólatras, politeístas. Eu adiantei que estamos a falar dessas coisas agora só para entendermos, para ficarmos informados da situação em que o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam encontrou os árabes. Esta provavelmente é a última aula em que vamos falar dessas coisas. Na próxima nós vamos entrar na vida real do profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ou seja, vamos começar com a família dele até onde Allah nos permitir chegar. Mas essas coisas são importantes. Os árabes, em termos de sociedade, dividiam-se em 3 camadas. Existia a camada da elite, os mais, aqui temos, né? Nós, todas as sociedades são assim, sempre tem aquela gente lá de cima, os intocáveis. Tem aquela camada do meio, os médios, e tem aquela de baixo. Eu não preciso falar muito dessa de baixo. O que é que acontecia? Eles tinham o problema com o gênero feminino. Os árabes tinham um problema grande com mulheres. Então, sentiam-se envergonhados ter uma menina. O Alcorão descreve isso, diz: وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. Depois ficava, quando alguém recebesse a notícia do nascimento de uma menina, começava a escurecer na cara, tipo tristeza. Ficava totalmente abalado. Do tipo, em plena conversa, alguém veio lhe dizer que o seu caminhão caiu na ponte. Como é que você fica?
Muda, né? Mas aonde? Como é que foi? Você fica baralhado. É essa situação em que se encontrava quando aparecesse uma notícia a dizer que sua mulher deu luz a uma menina. Assim, depois começava a pensar, o que fazer com essa menina que nasceu? Ok, ir enforcar ou pilar a miúda para desaparecer, ou enterrar viva. Ou tenho que manter assim mesmo cá em casa com essa vergonha. Essa era a situação moral dos árabes. Onde foram buscar esses problemas, eles é que sabem. Era normal pegar uma criança, enterrar viva e não aconteceu nada. Mas isso acontecia muito mais nas duas últimas camadas, os do meio e os de baixo. Os de cima poupavam muito suas filhas. Até diziam ao lado na Akbaduna, nossos filhos são nossos fígados. Do mesmo jeito que o fígado é importante para a saúde de uma pessoa, é assim que nossos filhos são para nós. Então poupavam suas filhas. As crianças que nasciam nessa classe da elite sobreviviam. Então era uma burrice dos burros lá de baixo. Essa é a coisa mais triste. Até veja que alguns sahabas que já cometeram isso, mas nessa era mesma, quando contassem para o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, ele dizia, não quero ouvir isso. Não quero ouvir. Sabe que uma filha com 3, 4 anos já fala bem, não é isso? Você cavar e colocar ela e a filha dizer, papai, está a fazer o quê? Ela fica lá, papai, está a fazer o quê? Até a miúda calar, tipo, está a ver esse tipo de espírito. Você já não é pessoa. Até esse ponto aí não é pessoa. Infelizmente, eu não gosto de falar isso, mas vou dizer, infelizmente, até hoje temos pessoas que não gostam de meninas, e até muçulmanos. Quando nasce uma menina, olha ali o problema, o problema. Aí é que fica problema mesmo, porque o doá de um pai é aceite. Você está a fazer doá para aquela criança ser problema. Qual é o problema que nós temos com meninas? A saber que a mulher com quem você casou também era menina, quer dizer, aí é Sheitani mesmo, já as pessoas não são elas, é Sheitani. Toda pessoa que tem essa tendência de odiar, não gostar de mulher, tem princípios da era pré-islâmica. Atenção, não é para manter isso. Você só agradece a Allah o que Ele lhe deu. Allah sabe porque Ele dá meninas. E menino nunca foi superior a uma menina em nenhum aspecto. Isso fique claro. Os homens vão à guerra, fazem negócio, Essa é a cabeça sua podre. Khadija era a mulher mais rica, comerciante, naquele tempo mesmo. Só que às vezes nós não damos oportunidade para a mulher exercitar, para melhor dizer, o seu poder racional. No Islã não tem isso. Essa coisa de racismo, esse é preto, esse é branco, são coisas, o profeta disse, e na Câmara unifica Jahiliya, quem pensa dessa maneira é uma pessoa que ainda tem restos da era pré-islâmica. O Islã veio deixar as coisas claras. Mulher ou homem, quem fizer boa coisa, é esse mesmo. Perante Allah terá o seu devido pagamento, a sua devida recompensa. Quem tem esses restos de achar que mulher é problema, mano, eu costumo perguntar, em que momento a mulher criou problema que um homem não cria? Se calhar nós crescemos com esses pensamentos e já não temos tempo de refletir, mas tipo, aquilo que eu aprendi é aquilo mesmo. Às vezes a pessoa deve fazer revisão da sua própria vida, da sua ideologia, a sua maneira de ver as coisas, mas deste jeito que eu compreendo, é o certo, faça isso. Se uma mulher faz uma coisa errada, há um homem que também faz a mesma ou outra coisa. Por exemplo, onde os homens se chateiam é quando, por exemplo, uma mulher
comete adultério. Quando uma mulher comete adultério, precisa de ver que a culpa sempre vai para a mulher. Mas ela não fez sozinha, fez com um homem. Aquele homem nunca é mencionado muitas vezes. Dizem, a tia na manhã. No Urubania não empregado. Agora empregado laica. Está a ver como é fácil a pessoa se desviar. Você devia condenar o ato, não o gênero, o ato. Se quer, aconteceram coisas de vergonha aqui, sabe? Aquela senhora ali meteu-se com o empregado. Os dois ficam lá, não o gênero. Porque há coisas que a mulher não faz sozinha, tem que ter homem. E uma delas é essa aí. Então, existe até agora essa tendência das pessoas não gostarem de mulher. Sabe, até a própria natureza da mulher não é motivo de você não gostar dela. Há coisas que acontecem com a mulher, que não acontecem com o homem, que talvez podiam ser a razão de os homens não gostarem das mulheres. Mas mesmo assim, o Islã não deu esse espaço. Aquele homem que foi ter com o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam e disse, a Rasulallah, o que é que se passa com as mulheres? Queria saber do período. Por que as mulheres mensalmente entram naquela situação e nós não entramos? Quer dizer, há coisas muito simples. Não era para agradecer e ficar calado. Já que eu não entro naquilo, não era só para agradecer. O homem disse, eu não entendo. Por que é que a Nabi alayhi salatu wassalam simplesmente disse, هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. Essa é a natureza que Allah colocou nas mulheres. Tem que passar por aquilo, para o bem-estar delas e de vocês também. Sabe qual é um dos benefícios para o homem? Os benefícios da mulher entrar no período para o homem. Sabe qual é? Alguém sabe? Se não sabe, até a próxima aula, inshallah. Ficaram todos assim. Se vocês não menstruam, qual é o problema? Mano, se aquilo não acontecesse, eu lhe garanto que ninguém viveria com mulher nem 6 meses. O telelelo, não malame. Aquilo vem renovar a mulher. Os casados sabem, entendem muito bem o que eu estou a dizer. Os solteiros, até quando casarem, hein? Aquele que sempre faz pergunta de solteiros está onde? Não vê hoje, né? Está a ver? Os solteiros ficam entre aspas. O período renova a mulher. É questão de saúde para a mulher e para o homem. Mas como na renovação sempre tem que existir momentos de atritos, sei lá o quê, por isso quando a mulher entra no período, às vezes fica chateada, antes de entrar começa a mudar de temperamento. Se você não acostuma a isso, começa a pensar, essa mulher é mal educada. Não, aquelas mudanças lá afetam o comportamento dela. Isso chama-se TPM, tensão pré-menstrual. E por isso Allah diz, Huwa adha. O período, o ciclo menstrual incomoda a mulher. O incômodo ali não é simplesmente a cólica, sei lá, não. Até psicologicamente. Por isso eu costumo dizer que muitas vezes nós não conhecemos o que é mulher. Conhecer mulher é estudar a natureza dela. Há comportamentos dela estranhos que são provocados pelo período. Há 5, 6 dias antes do período aparecer, já está a acontecer alguma coisa. Se você não sabe isso, é todos os dias pontapé em casa. E ela, às vezes, nem ela sabe que alguma coisa está a lhe incomodar lá. Passou aquilo, depois, mesmo em termos de desejo, prazer sexual, há vezes que você deve saber em que fase sua mulher está. Não estamos em biologia, mas às vezes chegamos lá. O Alcorão fala dessas coisas. Então, quando você não compreende a natureza da sua companheira, você pode se comportar mal. E nós devemos agradecer o fato de Allah criar as mulheres para nós. Wallahi, não existe coisa boa mais que mulher. Não estou a falar à toa.
Quando eu estou na mesquita, falo uma coisa, é porque tem prova no Alcorão ou na Sunna. Não estou a conversar lá fora, coisas da rua, eu converso também lá. Quando a gente conversa lá, é preciso procurar saber se o que eu disse é hadith ou não, porque às vezes entram assuntos de dunya que não tem prova nem hadith nem nada. A gente conversa, somos pessoas. Mas aqui na mesquita eu falo uma coisa, não acho que é brincadeira, é sério. Não há coisa boa mais que mulher. Agora, o fato de você estar a passar mal com sua mulher lá, não pense que as mulheres são assim. É que mesmo os carros, existem diz que acidentam. E você diz que é tifodin que tu matou. Mas não é de ramale. Não há coisa boa mais que mulher. Eu falo isso com boca cheia. Não há coisa boa mais que mulher quando é boa. Não há. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Talvez assim vocês vão ficar calados. Com hadith, né? A dunya kulluha mata'. O dunya só tem coisas boas de prazer. Wa khayru mata'i dunya qabla al-mar'a. A melhor coisa do dunya é a mulher. É a mulher, em primeiro lugar. Depois vai buscar Salihah. É isso que eu disse. Se você passa mal com sua mulher lá em casa, não pensa que eu me curo aqui vai te botar quase que na tia. Tira não é que sana. A tia norera. Só que orera eu tá calavale. É um assunto. Açúcar é doce. E quando é demais? Diabetes. Assunto. Odia. É pior. Mais 2 minutos de higiene. Odia. O meu relógio é vermelho. Esse bolso aí não é comigo. Alô. Ina ma'al usri yusra. O que eu te vai para tirar uau, que brincadeira. O que eu vos aconselho, meus irmãos, em relação às mulheres, é vocês saberem usar a mulher. Mulher é coisa boa, mashallah. Eu sou testemunha. Quem não testemunha com ele? Mulher é coisa boa. Simplesmente saiba usar. Saber usar o como? Temos muita coisa perigosa em casa. Não nos prejudica porque sabemos usar. A faca não corta. Não temos facas lá. Quem é que sai a sangrar todos os dias? Porque sabemos onde pegar e com que parte cortar. O fogo queima. Quem é que sempre vem aqui aceso? Não. Saiba usar. Por isso, aquele hadith que muitos compreendem mal, quando o Nabi alayhi salatu wasalam diz ittaqu dunya wa ittaqu nisa. Temam o dunya e temam as mulheres. As pessoas deixam o dunya, só se concentram nas mulheres. Aqui na iria um gove. Ok, oromo ali a tunia no. Motaman tunia ni mo. Itaku dunya wa itaku nisa. Temam o dunya e temam as mulheres. E nós esquecemos o dunya. Continuamos aqui. Ninguém saiu porque o profeta disse temam o dunya. Estamos aqui cada um e não queremos sair. Mas nas mulheres, quero opiha. Irietaku nisa. Otulino a dunya. Motama kantamale. Lelo mimvira ntimekela kumalaka mimpanya. Itaku dunya wa itaku nisa significa saibam viver no dunya e saibam conviver com as mulheres. Porque essas duas coisas, se você não souber conviver com elas, mano, você está entregue. Wakalan dunya ni mu contar com ira. Ya, o wehele utumakelo. Onati makata wenetu kumpanya. Kuzuwe lokala. Na tia nayo uweko ole ona kisirivira unkapateke mazupela wira iwala tola ona kwawe wikwale ona kwa ikwale. Presta atenção, mtu que lava le loja hinto amarota atuele ke nrowelawe wopio kama ele kavi ona tukia mkora witomale. Umakela aquilo que vi heria. Epa, senhor, queremos fechar a porta, mas eu queria aquilo ali e quero experimentar. O senhor me acompanha. Outro ele que ora que enrolo, hoje que enrolo meu fulano, mas ora que enrolo passear cá o regetuie. Munna, mala o yeria nzuruku. Onale, yotuma. É isso que o profeta disse: saibam viver no dunya e saibam conviver com as mulheres. Não disse para eu tenho o opi raio. É tio opi ramunna, na wanelia.
o jannati zahabira ranja na adamu ne ranja kawana le awana la mara nini mu kompela tsoko hitela thela wopi ha nkhomeke mu nihiyeke. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. O hitela le orna manera o tela nini wanana tá cheio de mulheres aqui para casar. Quem está a estudar continua a estudar, mas com plano de casar. Está a ouvir você? Sim, esta aqui. Mas eu coisa eu tenho opiha não sei que mano moro com opiha. Ntunacha khwiluma tokalukhula ninauti bani. Ntunacha ka khwiluma ka. Está a comer e morde-se alguma vez martelo. Este aqui martelo que ya ko hiluma ku viturera ka khumalaga akako ni wirihia tunathia ngora ya o kirakala bana. Mas continua a ver com ela. A gente não tem como não viver com aquelas ali. Acabam que te piamu. Wa hu kana ntunwareia. Assalamu alaikum.